O ar da noite pairava denso e pesado sobre a rodovia dos Bandeirantes, carregando o cheiro acre de óleo diesel e borracha queimada, que parecia impregnar cada centímetro do asfalto. A lua, baixa no horizonte, projetava sombras alongadas pela extensão vazia da estrada, onde o único som era o zumbido distante de um caminhão frigorífico a alguns quilômetros. O vapor subia do asfalto rachado, como fantasmas escapando das entranhas da terra, e em algum lugar na escuridão, uma coruja piava seu canto solitário. Para ninguém. Ricardo Cadu. Mendes era bombeiro há 17 anos, e em todo esse tempo, nunca tinha visto nada parecido. Suas mãos, calejadas por anos segurando mangueiras e forçando ferragens retorcidas, tremiam levemente enquanto examinava a cena à sua frente. Aos 43 anos, os cabelos grisalhos nas têmporas contavam histórias de noites em claro, e contas que sempre pareciam vencer antes do salário cair. Sua esposa o havia deixado 2 anos atrás, levando a filha deles para Curitiba. E agora? A única família que lhe restava eram os homens e mulheres do Corpo de Bombeiros de Jundiaí, que compartilhavam seu café e seus silêncios. O peso da solidão comprimia seu peito como um fardo físico. Mas ele nunca deixava transparecer. Simplesmente vestia seu capacete a cada turno e esperava o próximo chamado para dar sentido à sua vida. Antes de prosseguirmos, se você acredita na coragem, na gratidão e em defender estranhos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. E nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Porque histórias como essa nos lembram que heróis não nascem. Eles são feitos. Nos momentos em que pessoas comuns escolhem fazer coisas extraordinárias. O chamado tinha chegado às 2h47 da manhã. Uma moto contra um bitrem na rodovia dos Bandeirantes. O solicitante informou que havia uma pessoa presa. Ricardo foi o primeiro a chegar ao local, com a viatura parando bruscamente atrás do caminhão em L, que havia transformado a rodovia em um cemitério de metal. O que ele encontrou fez seu sangue gelar. Sob o eixo traseiro do caminhão, preso entre o pneu maciço e uma barreira de concreto, estava um homem cujo colete de couro ostentava os inconfundíveis símbolos vermelhos e brancos dos abutres da estrada. O rosto do motoqueiro estava retorcido em agonia, sua perna esmagada em um ângulo que embrulhava o estômago de Ricardo. Sangue se acumulava sob ele, negro sob a luz da lua, espalhando-se lentamente pelo asfalto. Mas eram os olhos dele que Ricardo nunca esqueceria. Não eram olhos de um marginal perigoso, ou de um homem a ser temido. Eram os olhos de um pai, de um filho, de um ser humano, que estava apavorado em morrer sozinho, em um trecho frio de rodovia. Ricardo poderia ter esperado por reforços. O protocolo exigia isso. Afinal, o homem era um abutre da estrada, e todos sabiam o que isso significava. Mas Ricardo viu algo mais naqueles olhos. Algo que o lembrou de seu próprio pai. Em seus momentos finais no hospital, 3 anos atrás. Sem dizer uma palavra, Ricardo se ajoelhou e rastejou sob o caminhão. O metal rangeu acima dele, ameaçando ceder a qualquer momento. Um movimento errado e ambos seriam esmagados. Mas Ricardo estendeu a mão e segurou a mão do motoqueiro. "Eu não vou te deixar", ele disse em voz baixa, sua voz firme apesar do terror que o invadia. O motoqueiro, cujo nome era Vicente, disse mais tarde que aquelas foram as primeiras palavras que alguém havia dirigido a ele em anos, e que soaram verdadeiras. Por 47 minutos, Ricardo trabalhou sob aquele caminhão,
usando expansores hidráulicos e cada grama de força que possuía, enquanto Vicente apertava sua mão e lutava para permanecer consciente. Quando finalmente o libertaram, Vicente olhou para Ricardo com lágrimas abrindo caminho pela sujeira e sangue em seu rosto. Ele tentou falar, mas Ricardo apenas balançou a cabeça. É o que fazemos, Ricardo disse, sem saber que aquelas palavras simples mudariam sua vida para sempre. 3 semanas se passaram. A perna de Vicente foi salva, embora ele mancasse para o resto de seus dias. Ricardo voltou aos seus turnos, seu apartamento vazio, sua rotina de sobrevivência que se passava por vida. Ele pensava em Vicente às vezes. Se perguntava se o homem havia voltado para sua família, mas nunca esperava vê-lo novamente. Isso mudou em um sábado de manhã, quando o som de motores sacudiu as janelas do Corpo de Bombeiros de Jundiaí como um trovão ecoando pelo vale. Ricardo saiu, xícara de café ainda na mão, e sentiu seu coração parar. Motocicletas, dúzias delas, depois centenas. Elas se estendiam um quarteirão abaixo e viravam a esquina. Um rio de cromo e couro que parecia não ter fim. Harleys e choppers ronronavam em formação perfeita, seus motores rugindo como uma matilha de lobos que veio reivindicar seu território. Símbolos vermelhos e brancos flamejavam de cada jaqueta. E à frente da procissão estava Vicente, ainda pálido por sua recuperação, mas seus olhos ardendo com algo que parecia propósito. Ele desceu da moto lentamente, sua perna ruim suportando seu peso com esforço visível, e caminhou direto para Ricardo. Este homem, Vicente gritou, sua voz se elevando sobre o estrondo de 200 motores. Este homem rastejou sob um caminhão para salvar minha vida. Ele não perguntou a qual clube eu pertencia. Ele não se importou com o símbolo nas minhas costas. Ele viu um homem que precisava de ajuda, e ele deu tudo o que tinha. Vicente estendeu a mão e apertou a mão de Ricardo. Nossa família não esquece isso. O que aconteceu em seguida se tornaria lenda naquela pequena cidade. 173 abutres da estrada desmontaram de suas motos e foram ao trabalho. Eles tinham ouvido falar de Ricardo. Eles sabiam do divórcio, do apartamento vazio, da caldeira que havia quebrado 2 invernos atrás e nunca havia sido consertada. Eles sabiam sobre o telhado que vazava cada vez que chovia e do carro que jazia em sua garagem com o motor quebrado porque ele não podia pagar os reparos. E eles tinham vindo para consertar tudo por 6 horas. O estacionamento do Corpo de Bombeiros de Jundiaí pareceu um canteiro de obras. Homens com tatuagens subindo pelo pescoço substituíram telhas no telhado de Ricardo. Outros arrancaram a caldeira velha e instalaram uma nova. Suas mãos se movendo com a precisão de homens que reconstruíram motores de motocicleta a vida toda. Um grupo de mulheres do clube apareceu com sacolas de mantimentos, enchendo a geladeira vazia de Ricardo com ovos, leite, vegetais, pão fresco e comida suficiente para durar 1 mês. Alguém consertou seu carro. Outro pintou as paredes de seu quarto. Um motoqueiro mais velho, com uma barba branca, sentou-se na sala de estar de Ricardo e simplesmente conversou com ele sobre perda, sobre divórcio, sobre a solidão que surge quando você dá tudo para um trabalho que não dá nada em troca, quando tudo acabou. Vicente enfiou um envelope nas mãos de Ricardo. Dentro havia dinheiro suficiente para cobrir 6 meses de aluguel e o presente de aniversário de sua filha. Uma passagem aérea para Curitiba para vê-la. Ricardo tentou recusar, sua voz embargada enquanto lágrimas ardiam atrás de seus olhos. Eu não posso aceitar isso. Ele sussurrou. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Vicente balançou a cabeça lentamente, um sorriso raro se abrindo em seu rosto castigado pelo tempo.
Você estava fazendo mais do que seu trabalho. Irmão, você estava sendo humano. E isso é algo que nunca esquecemos. Ele apertou o ombro de Ricardo Cadu, a voz abaixando até quase um sussurro. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você sabe a quem ligar. Você é da família agora. Mas antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente aqui embaixo com as palavras "Coragem salva vidas" para mostrar que você está com Ricardo Cadu. Porque, às vezes, a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer é estender a mão para alguém que o mundo mandou temer. E quando você faz isso, quando você escolhe a humanidade em vez do julgamento, você pode descobrir que as pessoas sobre as quais todo mundo te avisou são as que vão aparecer quando ninguém mais aparecerá. Curta, compartilhe e se inscreva se você acredita que a bondade é a verdadeira medida de um herói. Porque Ricardo Cadu aprendeu algo naquela noite na rodovia dos Bandeirantes. Ele aprendeu que família não é sobre sangue, é sobre quem aparece quando você mais precisa.